O assunto agora é a utilização de insumos biológicos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o pesquisador Marco Antônio Nogueira, da Embrapa Soja, que vai falar sobre a inoculação na cultura do milho. Seja bem-vindo ao Agrofags. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, para a gente entender de que maneira a inoculação na cultura do milho vai beneficiar principalmente o desenvolvimento das plantas e trazer economia para o produtor. Isso, essa é uma tecnologia que já é bem conhecida do produtor no caso da soja, né? Mas para o milho, embora já tenha sido lançado há quase 10 anos, ainda é uma novidade. Muito poucos agricultores ainda usam essa tecnologia de inoculação da cultura do milho, né? E no caso é uma bactéria diferente da soja, é o Azospirillum, que pode até ser associado àquela outra bactéria da soja, mas no milho ele vai sozinho, né? E traz um grande benefício para as plantas porque ele estimula o desenvolvimento de raízes principalmente, e isso auxilia a planta a conseguir explorar melhor o solo em busca de água e de nutrientes. A ponto que a gente até conseguiu ajustar essa tecnologia, né, com base em 10 anos de pesquisa, mais de 30 ensaios experimentais em várias regiões do Brasil, mostrando que se a gente inocula o milho e reduz até 1/4 da adubação nitrogenada de cobertura, a gente não tem perdas de produtividade. Então, num momento como esse, de altos custos de fertilizantes, é possível fazer um ajuste na adubação de cobertura, né? Bem claro, a adubação de base vai ser igual, vai ser mantida, mas aquela adubação complementar com a adubação nitrogenada que a gente normalmente faz, a gente pode reduzir em até 1/4 dessa adubação. Isso pode ser um valor bastante expressivo para o produtor, especialmente no momento em que o mercado está com os custos elevados, né? E mesmo assim a bactéria consegue então aumentar essa eficiência de uso do fertilizante, a planta consegue aproveitar melhor esse fertilizante, e tanto que reduzindo um pouquinho não vai resultar em perdas de produtividade. Muito bem. Então, Marco, a gente consegue ver aqui na prática duas trincheiras que mostram os resultados obtidos com a utilização desse inoculante. Essa tem a utilização e essa não. Explica pra gente, então, quais são esses resultados comparativos. Isso mesmo. Normalmente a gente compara as partes aéreas das plantas, se está mais verdinha, se está maior, se está mais alta, se não, né? Mas aqui a gente vai na base da planta, a gente vai nas raízes, né? E aqui a gente consegue observar nessa trincheira, né? Uma mini trincheira, até rasa, que as plantas inoculadas, elas têm muito maior abundância de raízes e principalmente de raízes finas, que são as raízes mais responsáveis por absorção de água e de nutrientes, né? Então é um sistema de raiz muito mais emaranhado, muito mais ramificado, em que a planta consegue explorar muito melhor o solo e com isso aumenta inclusive a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado. Então, comparado aqui com a outra trincheira ao nosso lado, né, também temos raízes, porém muito menos abundantes, né, menos ramificadas, tá? Então esse sistema de raízes aqui é um pouco mais pobre, né? A gente tem até algumas plantas ali arrancadas, mostrando uma grande diferença no porte dessas raízes, né? Então, digamos, a raiz é por onde a planta obtém a maior parte da sua nutrição, né? Dos nutrientes do solo. E com um sistema de raiz muito mais desenvolvido, ela consegue explorar muito mais o solo e obter esses nutrientes. Então agora, como a gente sempre traz aqui no Show Rural, né, Marco? A feira é um momento para que o produtor possa se preparar para as próximas safras. E esse é o objetivo da Embrapa, de trazer e demonstrar na prática para que o produtor que vem aqui até o espaço de vocês veja, comece a utilizar esse tipo de sistema, esse tipo de técnica nas lavouras dele. Vocês estão sentindo que o produtor está interessado, está buscando por mais práticas como essas sustentáveis? Sim, o produtor tem cada vez mais buscado maneiras de produzir mais e produzir eficientemente, produzir com mais eficiência. E esses insumos biológicos são ferramentas essenciais nesses sistemas produtivos mais eficientes, né? E um outro aspecto bastante importante também é que a gente consegue formar até mais biomassa de raízes. Fazendo mais biomassa de raízes, a gente está trazendo mais carbono para o solo. Hoje o carbono é um assunto muito em evidência, né?
com as necessidades de retirada de carbono da atmosfera e colocar esse carbono no solo, imobilizando esse carbono no solo. Então essas inoculações com esses insumos biológicos podem funcionar também como uma ferramenta de auxiliar na retirada de carbono da atmosfera, principalmente quando a gente associa com outras culturas, como as braquiárias, que nós temos demonstrado ali também, né? Elas também têm uma produção de raiz da ordem de 30% a mais, né, quando inoculadas com essa mesma bactéria, e consegue ali trazer mais carbono para o solo. Os biológicos são uma realidade que não tem mais volta. Isso mesmo, é uma tendência não só brasileira, mas mundial, né? O mercado de biológicos no Brasil e no mundo tem crescido a casa de 2 dígitos anualmente. Então, é uma percepção de toda a sociedade, o agricultor está respondendo a essa percepção também de produtos mais amigáveis com o ambiente, que consigam trazer benefícios com aumento da racionalização de uso de insumos, aumentando a eficiência de uso de fertilizantes, né? Havendo menos perdas de eventuais impactos ambientais que esses produtos possam causar no ambiente. Então o insumo biológico está aí como uma ferramenta para auxiliar nos nossos sistemas de produção e é uma tendência sem volta, né? O mercado e a comercialização e o interesse, ele tem crescido cada vez mais e estamos aí trazendo esses produtos para demonstração para o uso do produtor. Muito bem, Marco, obrigada pela sua participação aqui com a gente, sempre esclarecendo várias questões muito bacanas que a Embrapa traz. Obrigada. A gente que agradece e a gente fica à disposição na Embrapa aí do produtor brasileiro.